Em 9 de março de 1994, um dos escritores mais desgraçados e autênticos da história desceu ao túmulo. E a única mensagem que Charles Bukowski fez questão de cuspir na cara da eternidade foi: não tente. Essa frase ficou gravada em seu túmulo. Essa frase é um dedo apontado para a positividade tóxica, para discursos motivacionais baratos e para a maior mentira já contada pela nossa cultura. Todos nós conseguimos tudo. Se você quer entender o peso real dessa frase, a gente não pode olhar só para um velho bêbado de Los Angeles. A gente vai olhar para um personagem de Blue Lock. Diferente dos antagonistas clássicos que gritam e ameaçam, Hugo é assustadoramente sólido. Ele não acredita em magia, em poder da amizade ou em milagres de última hora. Para ele, o destino não é uma força mística, o destino é a sua genética, são as suas aptidões ao nascer. A filosofia de Hugo é uma ofensa ao ego humano. Nós não escolhemos no que somos bons, e tentar lutar contra as nossas capacidades naturais não traz glória, traz apenas um atrito insuportável, um desgaste físico e mental que te corrói por dentro. Peixes vão nadar, cavalos vão correr, coelhos vão pular. A natureza é um sistema de engrenagens perfeitas onde cada animal executa exatamente aquilo para o qual foi programado. O Hugo não consegue entender por que caralhos apenas os seres humanos insistem em recusar a própria natureza. O maior exemplo desse erro de cálculo atende pelo nome de Izag, protagonista. Izag, no momento atual da obra, está exausto. O cérebro dele está fritando, os músculos estão entrando em colapso. E por que isso está acontecendo? Porque ele está se matando de esforço para ser o atacante número 1, para ser o melhor centroavante do time e do mundo. Hugo não odeia o Izag. Pelo contrário, ele reconhece o talento do garoto e até o elogia. Mas, na visão cirúrgica de Hugo, Izag é uma peça de quebra-cabeça que está sendo forçada em um buraco errado com uma marreta. Hugo afirma categoricamente: Izag tem uma visão de jogo, a inteligência e o instinto de um meio-campista genial, mas por pura teimosia e ego, ele insiste em remar contra a própria biologia querendo ser um finalizador. A exaustão de Izag não vem da falta de treino, vem do atrito entre tentar ser algo que não lhe pertence, como o próprio Hugo sentencia com uma frieza cortante. Você já imaginou a agonia de um leão tentando criar asas para voar? E é aqui que o não tente começa fazendo sentido. Para Hugo, quando você acha sua verdadeira aptidão, o atrito desaparece, tudo flui como água. Ele aplica essa regra a si mesmo. Hugo não se incomoda em não ser o centro das atenções. Ele sabe que, no fim do jogo, é o Locke, o camisa 10 da França, que vai receber todos os aplausos, e Hugo está perfeitamente em paz com isso. Por quê? Porque ele entende a engrenagem. Locke nasceu para aqueles aplausos, e Hugo nasceu para garantir que o Locke seja aplaudido. É ele quem dá os passes, ele é o arquiteto invisível. Para Hugo, aceitar isso não é desistir, é atingir o pico de eficiência. Ele diz que o Japão só vai alcançar a glória no dia que Zags conspira a coroa de maior atacante e aceitar que nasceu para ser o melhor número 2 do mundo. O destino não se curva à sua verdade, você se curva a ele e então encontra a paz. Se isso que o Hugo disse é tão sólido e tão óbvio, por que o ser humano resiste tanto a isso? Para entender por que Izag e tantas pessoas resistem e se tornam peças fora do quebra-cabeças, precisamos voltar ao velho da lápide lá de trás. A vida de Charles Bukowski foi do primeiro ao último dia um espetáculo de horrores. Ele não teve uma infância normal. O pai o espancava com uma tira de couro, por qualquer motivo, independente se fosse fútil ou não. Mais tarde, ele diria com ironia que o pai foi seu maior professor de literatura. Segundo ele me ensinou o real significado da dor sem sentido. Como se não bastasse, na adolescência, uma acne severa cobriu seu rosto e corpo. Ele não era lá a pessoa mais agradável e não era um gênio. Ele passou décadas em subempregos, incluindo o que mais marcou ele, que foi o serviço postal americano. Enquanto trabalhava, ele mandava vários contos para editoras e recebia montanhas de cartas de rejeição. Aos 35 anos, de tanta bebedeira barata para anestesiar a realidade, ele vomitou o próprio sangue e quase morreu de uma úlcera estomacal. Ele não venceu aos 20, nem aos 30, nem aos 40. Foi aos 50. Com meio século de fracasso nas costas, um pequeno editor ofereceu um salário de passar fome para ele largar os correios e apenas escrever. A resposta de Bukowski foi a essência do abismo. Eu tenho duas opções: ficar nos correios e enlouquecer de vez, ou fingir ser um escritor e morrer de fome. Eu decidi morrer de fome.
Você pode olhar para essa história e pensar, nossa, que história linda de superação e resiliência. Só aos 50 ele não desistiu. E é mentira. Isso não era resiliência. Isso era quase uma doença. Nós temos a ilusão que temos do livre-arbítrio perfeito. Gostamos de pensar que nós escolhemos nossos sonhos. Mas o psiquiatra Carl Jung tinha uma frase aterrorizante. As pessoas não têm ideias. As ideias é que têm pessoas. Essa frase foi usada com outro sentido, mas eu sinto que ela se encaixa muito aqui. Você já vai entender. Bukowski não escolheu ser um escritor, da mesma forma que você escolhe o que vai comer no almoço. O que separou Bukowski dos milhões de sonhadores que apodreceram no esquecimento é que a máquina de escrever não era um hobby, era um órgão vital. Ele não escrevia para ficar rico, ou ser famoso, ou ganhar um Nobel. Ele escrevia porque, se parasse, ele sufocaria. A vocação não é uma meta brilhante no horizonte, ela é um predador. Ela te escolhe, ela te sequestra, e a partir do momento em que uma ideia toma posse do seu cérebro, seja a necessidade incontrolável de escrever contos sujos ou a obsessão doentia de ser um atacante e o número 1 do mundo, você perde o controle, você vira refém de uma ideia. E se você tentar viver uma vida que não foi escolhida pelo seu parasita, se forçar a barra para ser um médico bem-sucedido quando a sua alma queria arte, ou se conformar com um emprego de seguro dos correios, você vai carregar até o túmulo o peso asfixiante de que a sua vida inteira foi uma farsa bem ensaiada. E é exatamente aqui que a filosofia de Hugo entra em choque. O Hugo tem uma visão parecida, mas um pouco distorcida disso tudo. Ele aceitou sua natureza, ele olhou para dentro de si mesmo, viu que a coroa do rei não cabia na sua cabeça e encontrou a paz absoluta ao ser a fundação. Para Hugo, a ideia que o sequestrou foi a racionalidade perfeita. Ele não tenta ser o que não é. Mas o erro de cálculo de Hugo ao olhar para o Isaac é ignorar o abismo da mente humana. Hugo é um materialista. Ele olha para o Isaac e vê músculos, tempo de reação, aptidão genética para dar passes. Mas o Isaac foi sequestrado pela ideia de ser o melhor centroavante do mundo. A obsessão irracional de estar no topo o infectou. Para o Isaac, assim como para Bukowski, aceitar o conforto do número 2 seria o equivalente a voltar a trabalhar nos Correios. Seria a morte da própria alma. Ele prefere vomitar os pulmões e quebrar o próprio corpo em campo do que viver a racionalidade limpa e segura que o Hugo propõe. O não tente de Hugo significa abrace a sua biologia e pare de criar atrito. O não tente de Bukowski significa você já foi escolhido pela sua obsessão. Pare de tentar fugir dela. Tanto pela ideia de Hugo quanto pela ideia de Bukowski, você tem que entender uma coisa. Pode ser de formas diferentes, mas não é você que escolhe o seu sonho. É o seu sonho que te escolhe. Ser escolhido por uma ideia ou por uma aptidão não é um roteiro com um final feliz garantido. A obsessão não promete vitória e nem sucesso do que te escolheu. A biologia não promete justiça. Ambas só te avisam uma coisa. Você não tem outra escolha a não ser tentar até o fim. Mas, quer saber de algo desconfortável? Não é tão fácil assim quanto parece. O medo de tentar não vai sumir, mesmo quando você tiver a certeza visceral da sua natureza ou do seu propósito. As suas mãos ainda vão tremer. Não existe um momento certo para abraçar o abismo. Ninguém acorda pronto para se jogar nele. Você tem que usar o pânico como combustível. Escute bem. O momento certo já passou, está passando agora e passará para sempre se você não fizer nada. Como um grande filósofo brasileiro disse uma vez, demore o tempo que for para perceber o que quer. Mas, ao descobrir, não recue ante nenhum pretexto. No dia que você descobrir o que te escolheu, escolha de volta. Nem que você precise apodrecer em um emprego odiável por décadas até conseguir. Nem que você sacrifique anos de paz ou estabilidade. A escolha da sua verdadeira natureza não é sua, mas a escolha de virar as costas para ela, essa sim está nas suas mãos. Então haja. Haja antes que seja tarde demais. De nada vai valer o diploma bonito na parede do seu quarto. De nada vai valer o orgulho dos seus pais ou o tapinha nas costas dos seus professores quando você estiver no seu leito de morte, olhando para o teto. Nesse último suspiro, você não vai querer ser esmagado pelo fantasma do eu podia ter feito diferente. Você vai querer a paz absoluta de fechar os olhos sabendo que eu consegui ou eu tentei até a última gota de sangue do meu corpo. Eu não estou dizendo para você abandonar a razão ou destruir as pessoas ao seu redor. Eu só estou te lembrando um fato inegável. Você é a única pessoa que estará dentro da sua própria pele até o fim. A pessoa a quem você mais deve satisfação é a si mesmo e mais ninguém. Dando certo ou dando errado. No meio de aplausos ou da vaia mais ensurdecedora. Só
sobra você. Então entenda, o caminho já te escolheu. Agora, só morre tentando.